Meu irmão, fim de jogo no Morumbi. E o que aconteceu em São Paulo hoje é simplesmente bizarro. Santos e Vasco da Gama, que estão na parte de baixo da tabela do Brasileirão, se enfrentaram e o Vasco da Gama simplesmente aplicou 6-0 no Santos Futebol Clube. Irmão, 6-0. Vasco e Morumbi só pode ser algo espiritual, porque esse ano também pelo Brasileiro o Vasco também goleou o São Paulo dentro de sua casa. E hoje vai lá e apronta isso novamente. Ao ponto de Neymar Júnior, no fim do jogo, sair chorando logo após o abraço com Fernando Diniz. E durante a goleada, simplesmente a torcida do Santos virou de costas para o gramado, em forma de protesto pela vergonhosa goleada sofrida como mandante, apesar de não ter sido na Vila Belmiro. O Santos estava jogando em casa porque mandava o jogo em São Paulo e no Morumbi, e por também enfrentar um time em um confronto direto contra o rebaixamento. E essa imagem aqui, meu irmão, ficou pra história no futebol brasileiro. O Santos, que é um time de muita história, inclusive, né, que abriram um bandeirão lindo do Pelé durante a partida de hoje, simplesmente termina o jogo dessa forma. E ali ainda nos 30 segundos, né, de jogo, o Hugo Moura deu essa solada aqui no Tiquinho, cara. Muitos aí falando, né, que era pra ter sido expulso. O Gregório foi expulso, né, na final da Libertadores. Então, assim, se ele tivesse sido expulso, o placar poderia ter sido totalmente diferente. Também de uma bola polêmica, né, lá na jogada do gol do Vasco, que em minha opinião, saiu na lateral. Eu até aqui, como botafoguense, até brinco, né, rapaziada? Que a gente falou que seria um desafio gigante enfrentar o PSG, que ganhou de 5-0 do Inter de Milão. Aí agora aqui o Vasco da Gama vai lá e aplica 6-0 no Santos. O Vasco não vinha fazendo nada, né, rapaziada? É o nosso adversário aí nas quartas da Copa do Brasil e agora a gente vai enfrentar o melhor Vasco da história. Meu irmão, e o Rolheiser, né, quando escolheu pra ir pro Santos, cara, falou que a falta de técnico do Botafogo pesou em sua escolha pelo Santos. É contraproducente para o jogador. Ele tinha escolhido o Santos justamente porque o Botafogo não tinha técnico no início do ano e que Pedro Caixinha simplesmente convenceu ele a ir para o Clube Paulista. Rolheiser ainda perdeu para o Botafogo, né, no Brasileiro, dentro da Vila Belmiro. E agora para um outro rival carioca do Botafogo, perde de 6-0, uma goleada histórica. Cara, e o presidente do Santos também, né, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, disse que a derrota para o Vasco é inadmissível e detona era o jogo para 3 pontos. Imagina esse cidadão agora, depois do jogo de hoje, após simplesmente terminar o jogo dessa forma. Que loucura, rapaziada. Que loucura é o futebol brasileiro em geral também.